Oi gente, que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 2025. Se tu já está acompanhando o Vlogmas, tu sabe que tá tendo vídeo diário desde o dia 1º até o dia 25 de dezembro, mas se tu caiu nesse vídeo aleatoriamente, saiba que estamos em pleno Vlogmas, cada dia um vídeo diferente, com um tema diferente, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os calhamaços que eu li em 2025. Via de regra, eu considero calhamaço livros que passam das 600 páginas. Mas quando eu fui fazer o roteiro para esse vídeo aqui, eu descobri que eu li pouquíssimos livros que se encaixassem nesse quesito. Então, eu dei uma aliviada na minha própria regra e agora calhamaço passou a ser livros que passam de 500 páginas. Aí sim, tinha uma lista maior para compartilhar com vocês. E o primeiro calhamaço lido no ano com 696 páginas foi O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, do David Graeber e David Wingrove. Esse livro é uma não ficção e apesar dele ter 696 páginas, ele é um livro formado por gravuras, por gráficos, por mapas, então as páginas elas passam mais rapidamente. Só que ainda assim foi um livro bem chato de ser lido. Enquanto eu estava lendo, eu estava me questionando o quanto eu me odiava por não abandonar aquela leitura. O livro vai falar sobre a evolução do homem, sobre o planeta Terra, sobre as suas implicações, sobre as melhorias, sobre os malfeitos do personagem homem do universo, enfim. É um assunto que me interessa muito, mas a forma como os autores colocaram no livro, achei bem cansativo e chato. Com 592 páginas, o segundo calhamaço lido em 2025 foi Babel, da R.F. Kuang. Este livro é maravilhoso, é muito empolgante, é muito envolvente. Vai trazer um jovem chinês que é tirado de lá do cantão da China para a Inglaterra, onde ele vai estudar em Oxford, e ele vai ser ali um instrumento da universidade para que o seu idioma original seja adaptado para o inglês e toda a sua carga cultural e, de certa forma, mágica ser absorvida pela Inglaterra. O livro ele vai refletir muito sobre a apropriação cultural, sobre o silenciamento de culturas e sobre o apagamento de povos. É um livro muito interessante, é muito gostoso de acompanhar esse protagonista. Eu adorei essa leitura. Tem um detalhe no final que eu não gostei, mas isso não ofusca tanto a minha jornada de felicidade ao acompanhar essa história. Eu gostei demais, essas 592 páginas passaram muito rapidamente, fiquei extremamente envolvida e é um livro que eu recomendo muitíssimo. O terceiro calhamaço que eu li em 2025 tinha 856 páginas e eu estou falando de Villette, da Charlotte Brontë. Aqui nós vamos ter uma jovem que se apaixona por um dos seus... Porém, o livro não é só sobre isso, é sobre uma série de questões. Inclusive, este livro traz um tema que hoje em dia é muito explorado, mas que pouco se era falado na época que esse livro foi escrito, que é a questão da depressão. Nós temos uma protagonista que não vai nos agradar o tempo todo, nós temos aqui uma poeirinha de intolerância religiosa que me deixou desconfortável, mas ainda assim foi uma leitura muito envolvente, apesar do livro ser imenso. Gostei demais, Charlotte Brontë foi uma escritora gloriosa para o seu tempo e segue gloriosa, atravessando as décadas e os séculos, porque a mulher sabia muito bem do que ela estava falando. Enfim, gostei demais da leitura, apesar de ser uma leitura imensa. O quarto calhamaço que eu li em 2025, não tem um livro físico aqui, porque ele está emprestado, mas tinha 529 páginas e eu estou falando de A Lista de Schindler, do Thomas Henley. Este livro é uma não ficção que vai trazer a história de um alemão que conseguiu salvar muitos judeus através ali de todo um esquema de esconderijo. Schindler era um homem que trabalhava para o nazismo, sim, mas que usou da sabedoria e dos seus recursos para poder salvar algumas vidas. É um livro intenso, é um livro muito bem escrito, é uma fatia da nossa história que não podemos esquecer. Enfim, uma leitura que eu recomendo muitíssimo. O quinto calhamaço que eu li em 2025 tinha 568 páginas e eu estou falando de Ladrão do Tempo, do John Boyne. John Boyne é um dos meus autores favoritos, eu não me canso de repetir isso. E aqui nós temos a história de um homem que não envelhece. Ele nasceu ali em 1600 e pouco e ele seguiu a história sem envelhecer.
Num dado momento da vida dele, quando ele está chegando ali na marca dos 50 anos, ele para no tempo fisicamente. E ele segue vivendo e atravessando a história. É um livro muito gostoso de ler, é um livro que traz marcos históricos interessantes. O nosso protagonista aqui, Mathieu Zelat, contracena e interage com figuras ilustres da nossa história real. E esse livro tem um final muito consistente, muito bem desenvolvido e que eu adorei. Reler essa história foi delicioso para mim. Eu adoro este protagonista, porque por ele ter essa característica de não envelhecer, ele revisita algumas das outras histórias que o John Boyne escreveu. Isso é muito gostoso de acompanhar nos outros livros. Enfim, foi uma releitura de milhões. Adoro essa história, recomendo. Se tu nunca leu nada do John Boyne, acredito que esse aqui é uma excelente porta de entrada. O sexto calhamaço que eu li em 2025 tinha 644 páginas. Eu estou falando de O Chá de Sumiço, da Mary Kiss. Não estou com meu livro físico aqui nas mãos, porque este livro está numa parte inalcançável da minha estante. Mas, enfim, ele tem 644 páginas. Também foi uma releitura. E aqui nós temos como protagonista a Ellen Walsh, que é a quinta filha da família Walsh. A Ellen sempre apareceu nos outros livros como uma mulher muito empoderada, muito dona de si, muito certa do que ela queria na vida. Porém, o livro em que ela é a protagonista, nós conhecemos intimamente a sua personalidade e sabemos que ela está sofrendo de algo muito forte, que é a depressão. A Ellen é uma detetive particular e no livro ela vai ter que encontrar um famoso cantor pop que sumiu às vésperas de um grande show. É muito divertido. A história do livro se passa em poucos dias e a autora mescla muito bem o tema forte e cruel da depressão com toda uma leveza de bom humor. Eu adoro essa história, eu amo a Ellen, é a protagonista da família Washington com quem eu mais me identifico, não pelo campo da depressão, mas talvez pela arrogância. Enfim, eu adorei reler essa história, super recomendo, mas eu recomendo que leiam os livros da família Washington na ordem. E o sétimo e último calhamaço que eu li em 2025 tinha 656 páginas e eu estou falando de Trocas Macabras, do Stephen King. Li recentemente, li no mês de outubro, para compor ali o meu outubro de terror e horror, e eu adorei essa história. Aqui nós temos uma loja que se instala na cidade de Castle Rock. A princípio ela se trata ali de um antiquário, de um brechó. O nome dessa loja é Coisas Indispensáveis e acontece que as pessoas, conforme vão comprando as coisas dessa loja, vão criando toda uma discórdia e toda uma picuinha entre os moradores da cidade. É uma crescente de violência, de intolerância e começa muito genuinamente e termina num final muito frenético e sangrento. Eu adorei essa história, eu fiquei muito envolvida, eu adorei estar nesse cenário, apesar que foi um cenário de violência. Aqui nós temos um vilão muito bem desenvolvido e um vilão que te seduz, ele é muito carismático. Mas também temos um protagonista que também é muito envolvente, então esse duelo entre as forças do bem e do mal são muito bem desenvolvidas. Como puderam perceber, eu gostei demais dessa leitura. E esses foram os calhamaços que eu li em 2025. Tu leu algum livro este ano que passava das 500 páginas? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar conferir. Se eu não tiver lido, é bem capaz que eu coloque na minha lista de leituras, porque eu adoro um livro grande. E se tu gostou desse vídeo, deixa o seu like, passa lá no meu Instagram, passa no meu Scoob, passa no meu blog. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu te espero amanhã no Vlogmas de Amanhã.